Alô, Ilhéus, mais um podcast falando de política. Esse bate-papo que a gente vem trazendo aqui na nossa bancada, trazendo para vocês de casa a história de vários pré-candidatos da nossa cidade, para que você possa conhecer, fazer as suas avaliações e aí poder tomar as melhores decisões agora em outubro, nas próximas eleições. E nós estamos aqui hoje com o pré-candidato a vereador pelo Avante de Ilhéus, professor Rodolfo. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, querida. Obrigado ao povo de Ilhéus e a todos os meus amigos que sempre me têm dado um valor, uma importância que me faz ficar com a estima lá em cima. Professor, o senhor é uma figura querida, né? No meio do nosso povo, no meio do povo, dos estudantes, das pessoas que te acompanham e que passaram pela sua vida. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história pra gente. O povo de casa quer saber quem é professor Rodolfo. É, Rodolfo é uma pessoa simples que percebeu a sua importância na história e que a fez cada vez mais se tornar importante, não só para si, né? Para mim, no caso, como também para a sociedade. Eu tenho tido toda uma conduta de estar construindo um mundo melhor. Isso eu penso em função da minha pessoa, mas penso em função de todas as pessoas que eu as considero filhas de Deus. Então, eu tenho um, um legado histórico de lutas e de conquistas baseadas na questão mesmo de crer que eu estou fazendo algo de bom, abençoado e que vem transformar a sociedade. Aí, nesse sentido, Rodolfo é professor aposentado, é, 30 anos de magistério, é, na, no colégio Cierg, antigo, começando pelo Cierg, no colégio que hoje é o colégio militar, né? É, e trabalhei em diversas escolas aqui da cidade, da Piedade a Afonso de Carvalho, Diocesano, e uma porção de escolas. A verdade é que eu me tornei um professor estadual, da rede estadual. E procurei ao máximo tratar meus alunos não como um meramente aluno, mas um aluno que é amigo, um amigo que é companheiro, um amigo que precisa da atenção especial de quem lida com gente com respeito, com carinho, com atenção. E, sobretudo, aluno que precisava aprender didaticamente os conteúdos e, na sala de aula, se sentir importante e valorizado. Tanto que até hoje, todos os meus alunos, se não todos, é, têm saudade de mim. Quando me veem, se alegram, me mostram o seu progresso, me mostram a alegria de ter estudado comigo, de ter aprendido tantas coisas que até eu mesmo duvidava que eles pudessem ter aprendido. E, morador do Teotônio Vilela, Rodolfo lutou por todas as necessidades do bairro Teotônio Vilela. Todas, inclusive de moradia e de reconhecimento legal, né, de escrituração dos terrenos daquele bairro, onde a água, a questão saúde, a questão educação, a questão transporte, foi sempre enfrentada com muita seriedade e com a busca verdadeira de transformar a nossa comunidade. Nossa, porque até hoje o Vilela, eu moro no Vilela, nunca saí de lá para nada, né? Sempre estive envolvido com as alegrias e tristezas daquela comunidade, suas lutas e suas conquistas, e por causa disso me sinto um vilelense super convencido de que está na sua terra, pois além de Ilhéus, que agora completou 490 anos, eu tenho a honra de viver 45 anos no Teotônio Vilela.
né? E isso, somado com o amor a Ilhéus, a gente ficou numa atitude, numa situação assim de privilégio, porque essa terra é muito boa, muito legal, e é minha terra, é a nossa terra, certo? E nós podemos estar todo o tempo querendo o melhor para ela. Aí o melhor está em você reconhecer que você pode ser um bom e autêntico representante do povo, como aliás eu fui. Já fui vereador nessa cidade por 2 vezes, né? Mais um ano de suplência do vereador Abobreira. Então tenho 9 anos de legislatura e experiente, comprometido, sério e, acima de tudo, popular. Eu estive à frente de muitas conquistas que hoje Ilhéus obteve, bem como o Teotônio Vilela, que eu me sinto assim como que o primaz da comunidade, do ponto de vista de estar todo o tempo conquistando coisas que fizeram o nosso bairro se tornar um bairro-cidade. Teotônio Vilela, hoje, sendo o maior bairro de Ilhéus, o bairro mais populoso de Ilhéus, tem, na minha consideração, o destaque de bairro-cidade. Verdade, aquilo ali é um mundo, né? Você entra no Teotônio Vilela, você fala, meu Deus, que é isso aqui? Eu tive há poucos dias lá e eu falei, você encontra de tudo. Você não precisa ir para lugar nenhum. O comércio funciona o dia inteiro. Você tem de domingo a domingo, o comércio do Teotônio Vilela está funcionando. E isso mostra que aquilo ali virou uma máquina a todo vapor, né? Numa crescente que não para. Exatamente. E ali, para ficar completamente ideal, ainda necessitamos de muitas coisas, tipo uma rede bancária a ser ali estabelecida, né? Precisamos de mais espaços de lazer, né? Nós precisamos trabalhar a capacidade geradora de empregos para aquele povo, principalmente para a sua juventude. Então a gente tem que estar mesmo numa atitude de que ainda falta muita coisa, mas o que temos já é realmente para ser reconhecido como um bairro de qualidade decente de moradia. Verdade, verdade, professor. E o senhor que é uma referência, como o senhor disse, né? Tem um legado aí na educação, tem um legado na história da política de Ilhéus, né? Deixou a sua marca no legislativo. E isso é importante, porque o senhor, para além disso, o senhor tem muito serviço prestado. E isso te dá um know-how, te dá uma autoridade para falar, né? E para estar hoje pré-candidato a vereador e novamente dizer para o povo, olha, eu estou aqui, faça suas avaliações, porque o meu legado eu deixei. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, né? O professor Rodolfo tem uma análise muito, muito sólida do que é a nossa cidade. O senhor fez aí uma análise muito, muito rica, né, do que é o bairro Teotônio Vilela. E eu gostaria que o senhor fizesse essa análise para a gente aqui. Do que o senhor vê Ilhéus há 7 anos e meio atrás e a Ilhéus de agora. O que o senhor pode apontar dos avanços na nossa cidade? Olha, Ilhéus já alcançou piques de desenvolvimento muito grandes, mas que infelizmente teve um momento de paralisação, de anestesiamento, podemos usar essa palavra, né? Onde tudo que significava progresso para Ilhéus foi embora para a metrópole futura que teremos aqui, né? Para Itabuna, para outros lugares, retirando daqui de Ilhéus os benefícios que essa economia, essa industrialização aqui existente até as antigas administrações puderam trazer. Muita exigência, muita cobrança, muita seria assim, muito desvalores que foram retirando para empolgar, para motivar a continuação de empresas, de investimentos que o nosso município teve. Isso lá atrás. Nos últimos 7 anos, nós estamos vendo
a retomada dos valores perdidos. Então, graças a Deus, a gente vê a cidade hoje gerando emprego. Vemos a cidade hoje aberta para a economia nacional, vindo empresas e mais empresas de fora se estabelecendo aqui. Vemos a administração respeitando os trabalhadores, a sociedade recebendo benefícios que pareciam impossíveis. Hoje, sabendo que 240 ruas de Ilhéus, nessa atual gestão, foram asfaltadas, sabendo que agora mesmo, neste ano passado, início desse ano, nós tivemos a reforma de escolas, de postos de saúde, de várias praças, né? O visual da cidade está mudado. Iluminação, não é? Iluminação, asfaltamento, a questão seria a urbanização, né? Sim. Com a arborização, com a questão mesmo de mostrar uma nova visão da cidade. Então, eu acredito que realmente foi um momento, esses 7 anos, de crescimento, de desenvolvimento, de fazer com que o nosso povo pudesse estar apostando que daqui para frente será melhor. Porque muitos entraves que existiam impedindo que o progresso chegasse à nossa cidade foram superados exatamente pela capacidade administrativa, pela capacidade de abertura, de convivência do município com as pessoas da municipalidade, bem como com os canais estaduais e federais. Então, nós vemos aí a questão, por exemplo, do Costa do Cacau, nós vimos aí a questão da maternidade materno-infantil. Materno-infantil. Nós vemos aí a abertura da urbanização comercial na Avenida Soares Lopes. Sim. Certo? E muitos outros projetos que estão por chegar. Que é isso que o nosso povo precisa estar atento. Porque as obras que o governo estadual e o governo federal está realizando aqui, estas obras só foram possíveis dado a essa administração ter trabalhado projetos e ir buscar a sua realização nos campos e nas suas esferas diferentes. Porque, por si só, o governo estadual ou o governo federal não teria condição de realizar coisa nenhuma em Ilhéus. Então, verdade, professor. Essa administração foi capaz de buscar obras e serviços, instrumentos que pudessem mudar a fisionomia, a cara da nossa cidade. E quando alguém fala assim, foi o governo do estado que fez, pode ter sido, sim. Tudo foi o governo, foi o federal, o estadual e o municipal que juntos trabalharam com as verbas que saem daqui de Ilhéus para todo o Brasil. Nós temos um detalhe que o nosso povo não sabe. Qualquer município desse país só fica com 16% da sua renda interna. Imagina. E o restante de dinheiro, 58% desse dinheiro vai para o governo federal e 28% vai para o governo estadual. Só ficando aqui 16%. Imagina. Então é preciso buscar esse dinheiro com projetos, senão não vem. Muito sério, né? Quando se tem entendimento, quando se tem esclarecimento a respeito, né? De assuntos que é tão importante. E o professor aqui deu uma aula aqui pra gente poder realmente, de fato, entender o que acontece e como isso perpassa aí, né, pelos caminhos do nosso município. Professor, o senhor falou aí, né, da gestão, dos impactos, de quanto resultado se teve a cidade de Ilhéus, de quanta evolução nesse processo desses 7 anos e meio.
Falou aí dos programas e projetos, que não é possível ter obra sem projeto, sem quem busque, sem quem fomente isso, sem quem prepare a cidade, preparando documentação, preparando projeto para que receber esses benefícios do governo federal e do governo estadual. Até mesmo a questão do Porto de Ilhéus, para mim, quando houve a inauguração lá de uma área de serviço, quando o Lula esteve aqui, e Lula deixou claro isso para a cidade. A questão do aeroporto. Ele falou, estava nesse dia, eu lembro. Levem o projeto para mim que eu libero a verba para a construção do aeroporto. Ou seja, tem o dinheiro, mas se não tiver projeto, a verba não vem. A verba não vem. E aí as pessoas sem conhecimento de causa fazem uma fala de que quem trouxe o projeto foi o governo estadual, de que quem trouxe o projeto foi o governo federal, sem entender que sem uma equipe técnica muito bem preparada, muito bem capacitada, não é possível fazer com que isso aconteça. E isso é um valor que eu destaco nessa administração. E que eu sei que poderá continuar para o futuro, né? Porque a equipe que se propõe hoje à substituição do prefeito Mário Alexandre, que merece todo o destaque e elogio, é a mesma que poderá continuar na administração do nosso pré-candidato a prefeito. Penso eu que a cidade só tem a ganhar com a busca de manter a vontade de ver a nossa cidade se desenvolver, crescer e tirar aqueles pesos pesados que existiam antes, impedindo o nosso crescimento. Eu entrevistei, professor, alguns servidores públicos aqui no Alô Ilhéus, né? E muitos deles relataram como eles eram tratados há anos atrás. E a dignidade que o governo Mário Alexandre trouxe para eles quanto servidores, né? A dignidade que o prefeito Mário Alexandre, que gosta de gente, deu para eles, que eles têm muito orgulho e muita gratidão ao prefeito por isso. Dentro desse processo, eles destacaram muito essa questão do gestor, da pessoa que estava nas quatro paredes, que era o Bento Lima. As pessoas hoje dizem, muitas pessoas falam, eu não conheço, nunca estive pessoalmente com ele, mas conhecem as obras dele, porque foi ele, junto com o prefeito Mário Alexandre, que fez todo o processo acontecer. Diante disso, diante dessa análise, como é que o senhor vê essa indicação de Mário Alexandre para o pré-candidato Bento Lima para a sua sucessão? Como isso chega aos seus ouvidos? Como uma análise técnica, política e, sobretudo, sábia. Porque, na verdade, Mário Alexandre escolheu uma pessoa que já estava dentro do contexto, né, para poder garantir o crescimento de Ilhéus. Então, Mário Alexandre é um homem de visão, porque buscou exatamente aquele que já tinha o conhecimento, que já tem a convivência, que já tem o preparo para buscar os nossos benefícios, os nossos projetos, as nossas ideias para ampliar essa capacidade de conquistas nossas. Uma coisa que o nosso povo precisa entender é que, dentro de pouco tempo, Ilhéus não será somente uma cidade. Ela e Itabuna poderão ser, estarão formando uma metrópole, certo? Que vai centralizar todos os serviços da região. E aí, resultado, é preciso que mão de obra sejam preparadas. É preciso que empresas de mais diversos portes e modelos e tipos de produção possam chegar à região. Então, nós podemos estar esperando que a cidade venha a tomar um novo rumo exatamente para preparação destes 500 anos de Ilhéus. Muito bom a sua avaliação, e é bom ouvir uma avaliação de um professor, de um cara que já passou pela gestão
do legislativo e conhece muito de perto como tem que ser uma gestão do municipal, né, do executivo. Então, isso é muito importante mesmo, ouvir a sua fala. Professor, o senhor é uma pessoa que tem um legado na nossa cidade, né? O que é que o nosso povo, o que é que o povo de Ilhéus pode esperar de professor Rodolfo, pré-candidato a vereador da cidade de Ilhéus? Hoje eu estou muito na linha de ver a questão da preparação da mão de obra, né, da geração de emprego e renda, né? Então a gente tem que estar capacitando as pessoas, principalmente os jovens, para poderem estar assumindo aquilo que é de emprego, de oportunidades que vão estar sendo expostos aqui na nossa cidade. Então, eu defendo eh, a formatação de preparação, seja de cursos, seja de laboratórios, seja de experiências que possam ser ofertadas para o nosso povo, certo? Para que a geração de emprego aconteça verdadeiramente com salários decentes. É, defendo também para o município de Ilhéus a, a valorização da melhoria habitacional, Sim. né? Quando a gente falava que o sul, o sul do Brasil era bem preparado, tinha estrutura, tinha toda uma condição, era desenvolvido, aquela coisa toda, mas aí nós estamos vendo que Uma toda catástrofe, a né, catástrofe professor? que foi, infelizmente, sofrida por aquele povo lá. Mas Ilhéus também precisa entrar nessa possibilidade de também estar vendo é, é, o melhoramento das estruturas hidráulicas, das estruturas asfálticas, bem como toda uma questão da melhoria habitacional, que é um dos meus pontos de partida mais preferencial. Do ponto de vista histórico, eu tenho como dizer que eu tenho algo a ver positivamente com as ocupações do Teotônio Vilela, com as ocupações do Nossa Senhora da Vitória, do Nelson Costa e de toda essa cidade. Eu me sinto corresponsável pelo crescimento de Ilhéus, porque é um imigrante que veio em busca de melhorias, de oportunidades, como se falava que seria aqui a zona de processamento e dados, de exportação e dados, que não aconteceu e inchou a cidade e que irresponsavelmente deixou o nosso povo viver de forma bem sofrida nas periferias de nossa cidade. Hoje, graças a Deus, com a proposta de Bolsa Família melhorada, com a proposta de qualidade de vida do governo federal e estadual e municipal, a gente vê que o nosso povo está retomando a sua história e construindo um mundo melhor para si. Porque há 40 anos atrás foi só sofrimento, só pobreza que nós víamos no nosso município. Professor, o senhor tem um legado, né, dentro de tudo isso, então o senhor pode falar com muita referência desse processo. E diante, né, de tudo que foi colocado, aqui, eu penso que o senhor, melhor do que ninguém, pode fazer aí um chamamento, né? A gente pode dizer isso para esse povo de Ilhéus, para aqueles que foram seus alunos, para aqueles que pensam a cidade, que pensam o futuro. Qual a mensagem o senhor? A gente está aqui hoje há 92 dias das eleições. Nós estamos aqui, dia 25 começam as convenções e a gente tem assim um movimento no tabuleiro político da nossa cidade. A gente começa de fato a fazer com que as pessoas entendam que é o momento de mudança, né? Então, diante desse momento, desse contexto, qual a mensagem que o senhor deixa para o povo de Ilhéus, de pensamento mesmo e de reflexão? Eu sou um dos convidados
a pensar em termos de futuro. E quero também convidar a sociedade ilhéense a pensar nesta mesma oportunidade. Hoje é preciso retomar a organização popular de Ilhéus. Nosso povo precisa assumir que ele é sujeito da história e que ele pode definir o caminho que quer dar à sua cidade. Então, a minha chamada ao povo de Ilhéus é que, organizado, analise e pense na possibilidade daquilo que eu aqui coloquei, que Ilhéus precisa continuar no seu pleno desenvolvimento, porque em breve nós seremos uma metrópole e poderemos estar dando direção para que outras cidades, outros municípios possam estar também nessa linha de estar qualificando a vida da sociedade baiana e regional, e naquela época já metropolitana, vermos que o índice de violência poderá acabar se principalmente os direitos humanos forem respeitados, principalmente na questão do respeito à mulher, ao negro, ao pobre, ao homossexual, ou a qualquer tipo de situação que supere as discriminações, possam estar também sendo avançadas para poder sermos realmente cidadãos. Professor, é muito bom ouvir o senhor falar com toda essa propriedade, né, com toda essa autoridade que o senhor tem. Eu quero agradecer, tá, a sua vinda aqui ao Alô Ilhéus, a sua confiança em contar a sua história aqui para a nossa bancada, contar a sua história para o povo de Ilhéus, te dizer que nós estamos à disposição para falar quantas vezes forem necessário. No dia que o senhor quiser passar por aqui para falar um pouco, dizer, tô chegando aí, gente, e a porta está aberta. Muito obrigada mesmo por confiar a sua história ao Alô Ilhéus. Obrigado a vocês, porque na verdade quem sou eu sem os outros, né? Diz o amor só é possível a partir de duas pessoas, né? Então cada um precisa estar chamado a amar a nossa cidade, a amar a sua família, a amar a si mesmo, para poder fazer com que as coisas boas aconteçam. Sem esse intercâmbio pessoal, dessa relação de amor com o meio ambiente, com a sociedade, com a economia, com a política, a gente não vê chance nenhuma de o mundo mudar. E eu penso nisso principalmente porque eu sou cristão, e cristão que liberta, que cura, não somente as mazelas espirituais, mas também as mazelas sociais. Eu luto por isso. Muito importante essa fala. Hoje, aqui no podcast mais cedo, a gente falou, né? Eu entrevistei uma pessoa e a gente falava sobre isso, que para além do meu papel como cidadão, como é o meu papel de cristão diante da sociedade, aquilo que eu entrego, o que eu deixo, né, de legado. E eu posso te confessar ao senhor que é um prazer, e todas as vezes que eu sento aqui para entrevistar alguém, é uma troca. Eu aprendo muito, porque eu aprendo com a vivência, com aquilo que vocês trazem aqui, com aquilo que vocês transmitem, né, de emoção em cada fala, em cada sentimento. Então eu quero dizer para o senhor que foi um prazer tê-lo aqui conosco. Tá bom? O prazer é todo meu. E nesse prazer meu, eu quero só fazer um registro da presença do Dr. Romeu aqui conosco, que é o meu assessor mais direto e que me chama sempre para a linha quando eu estou com os vagões. Saiu da linha, né, Romeu? Aí vai lá e chama, bora entrar no eixo. Olha aí, gente, Dr. Romeu na linha, aí na telinha ali aparecendo, dando um alô para vocês. Ele que é esse assessor direto aí do professor Rodolfo. É isso, que bom que o senhor tem alguém que te chame na linha, porque é tão bom quando a gente tem alguém que
consegue aparar as nossas arestas, né? Mas o trabalho em equipe realmente é necessário, né? Tanto é bonito, é bom, que você viu que nossa cidade cresceu e Verdade. pretende crescer mais ainda, porque a equipe só tende a melhorar com um Bento Lima pré-candidato a vereador e futuramente prefeito de Ilhéus, disse como eu falei, candidato a vereador. Sem problema nenhum, a gente entendeu. E com Prefeito de certeza, Ilhéus. com o prefeito de Ilhéus, ele vai dar essa noção, essa continuidade do serviço de equipe e de luz e força do nosso presidente. E ele faz isso muito bem, né? Quanto gestor, ele consegue fazer essa coordenação e chamar o povo pro Eu pra ouvi linha. alguns podcasts de Bento Lima e entrevistas e tudo mais, e eu realmente fiquei espantado, porque eu não convivi muito com o Bento, né? Eu também pensava que ele era um Chico Bento. Verdade. Mas a Enganou direitinho, né? Mas a verdade é que o cabra é preparado Ele e ainda por cima tem um amplo conhecimento de todas as ele é um craque. situações. Ele é um craque. Ele tem um vasto conhecimento de gestão, da área do direito, da área de organizacional. Ele pensa muito amplo, né? Eu falo sempre que Bento pensa fora da caixa. E pensar fora da caixa não é para muitos. Não. As pessoas estão muito acostumadas só a olhar isso aqui. E ele consegue ter uma visão periférica, ele consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. E articular. Ele está aqui conversando, mas ele está percebendo o que está acontecendo ali. Eu sempre falo para as pessoas, professor, quem é Bento Lima? Eu falo assim, Bento Lima, você conhece Bento Lima? Porque as obras deles estão em todos os cantos da nossa cidade. As pessoas enxergam isso por onde passam. Você só não conhecia a figura. Já que você está querendo conhecer agora, dê a oportunidade dele te olhar nos olhos, dele te dizer quem ele é. E aí você verá que homem formidável que ele é e quanto ele tem de propriedade para passar para a nossa cidade para investir. Com certeza. Gente, prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Alô Ilhéus, esse papo gostoso, falando de política, apresentando os nossos pré-candidatos para vocês, trazendo cada pensamento, cada jeito, e aí vocês podem fazer suas avaliações para as eleições que vai vir agora em outubro de 2024. E aí eu peço para vocês que nos ajudem nesse projeto, que vá lá no canal do YouTube aloilhéus.oficial e nos sigam, ative o sininho, cada reportagem que chegar lá, você vai receber uma notificação e poder fazer as suas avaliações. Vá lá no Instagram aloilhéus.oficial. O nosso Instagram ali anterior teve um problema, foi tirado do ar e nós estamos começando esse do zero. Então é preciso que você nos ajude nesse processo para que a gente tenha sucesso. Fica aqui mais um Alô Ilhéus, mais esse papo de política. Até a próxima e tchau, gente!